Bom, Beleza. primeiro agradecer muito, estou muito contente de você estar aqui, porque, bom, e a princípio você pode falar um pouco de você mesmo. Eu li o Brainstorm que você me mandou, inclusive achei interessantíssimo. Se você me Certo. autorizar, quero publicar no meu blog também, tá? Ou, Para o pessoal ter para apoio, sabe? O pessoal me não se servir pede. para alguma coisa, bom. O pessoal pede, eles querem, pô, eu queria ler alguma coisa, me passa link, né? Aí eu passei a página do Tom, que eu sei que você publica lá também. Também, o Mário é mais ativo nos posts, né? Basicamente ele publica as traduções que a gente vai fazendo. Acho que, se não me engano, tem uma matéria minha lá sobre o experimento da dupla fenda, né? Sim. Que eu publiquei tem um tempinho atrás. Mas o Mário está mais ativo em termos de postagens lá. Minha contribuição é mais com a própria tradução mesmo no site, né? Ótimo. Mas começa falando de você, a sua idade eu quero saber, e as suas formações, aquilo tudo que você me mandou. Se você não quiser falar a idade, não tem problema. Eu gosto de saber, Não, porque para saber como que o cara organizou a vida dele, entendeu? Se é uma pessoa produtiva. É por isso que eu me interesso. Mas se não quiser falar, você dá uma não, tossida. você fez uma pergunta capciosa agora, né? Se eu sou uma pessoa produtiva, ferrou, né? É, Não. Assim, falando de mim agora, primeiro eu que queria agradecer pela oportunidade, né? Te agradecer. Agradecer também a galera do seu canal que está assistindo aí, né? Pra pra gente poder compartilhar esse pouco conhecimento que a gente tem, né? E também já colocar uma coisa. Assim como o Thomas fala no livro dele, né? Que a gente tem que procurar a nossa própria visão de tudo. E eu também, eu tô até falando agora, tudo que eu estiver falando aqui também tem um pouco da minha opinião. Então, é sim. da minha humilde opinião. Então, ou seja, galera também para não levar ferro e fogo, né? Porque senão você sabe como é que é, né? Sim, De eu repente o sei. pessoal interpreta por um jeito que não gosta muito, mas saiba que também é a minha opinião. Eu tenho muita opinião que converge com a opinião do Tom, mas também tem as Uhum. minhas visões de algumas coisas. Acho que todo mundo, ele até incentiva isso, né? Mas Ele até as fala. coisas são assim mesmo, mas independente de como você faça, as pessoas vão te criticar, isso é inevitável. Não, isso é normal. Isso é Faz normal. parte da vida. Bom, É. eu tenho 40 anos, né? Mas assim, corpinho de 39, né? Ótimo, bem conservado. Não, meio conservado. É, minha formação principal, assim como eu te passei no brainstorming, é sobre tecnologia. Né? Então, eu estudo muito, desde, sei lá, acho que desde os 16, 15, 16 anos, até antes, 14, mexendo com programação, tal, né? Aqueles computadores de 8 bit antigão, tal. É isso que eu E quero saber. sempre Você funciona. viu o surgimento? Você pode continuar depois, mas você pode falar agora também. O Tá. surgimento da internet, a evolução disso que a gente tem hoje, Vi foi da sua época? exatamente. De perto. Eu vi de Muito bom, muito perto bom. é bem interessante ver que ponto as coisas chegaram agora, né? O quão, né, ajudou, contribuiu, né, com a evolução, ajudar a informação como um todo, né, do compartilhamento, tudo isso, né? Eu acho bem válido, é bem produtivo, frutífero, né, Uhum. em termos de evolução humana, o quanto a gente conseguiu unir as pessoas, né? Eu E gostei particularmente de como essa evolução tecnológica, o conhecimento dentro disso, acabou resultando numa compreensão maior do universo e de nós mesmos. sim, acho que essa é a tendência da coisa, né? Esse é o motivo, talvez, de nascer uma rede mundial de computadores, né? Não sei se a gente vai entrar nesse assunto agora, mas, Não, por não, na exemplo, verdade o pessoal, eles me enchem o saco muito e me xingam horrores porque eu fico interrompendo o entrevistado e não deixo ele não, não, falar. É que eu a não gente vai conversando, eu fico conversa. ansioso, desculpa, mas você pode voltar lá Não, desde o não, começo, você é tava isso. falando da você, da sua formação. Tá, vamos lá. Que isso aqui é um bate-papo, né, É cara? Tudo lógico, bem, um eu não levo bate-papo. assim tão a sério, mas o pessoal pega pesado comigo. A gente só não tá num bar com Guaraná aqui do lado, tal. Mas, ó, o cara Eu tá com tô, tô, aguinha. tô Tá vendo, bom, tá aí, vamos calor conversar. aqui, rapaz, que você não tem noção do calor. Você tá onde? Mal lhe Eu pergunte. Que moro sotaque aí? no interior do Paraná. O pessoal acha que não Interior faz do calor Paraná. no sul, viu? Eles acham que calor é só no norte, então por fora. Não, São Paulo aqui tá quente também, Ô, tá já bem morei em quente. São Paulo, é Bom, quente pra cá. É. bom, a formação é a parte tecnológica, né? Eu sempre, com esse lado subjetivo da vida, né? Eu sempre quis me envolver, né? Eu cheguei a cursar alguns anos da gnose Uhum. entre
Excelente. 92, Na mais ou verdade, você menos. vai falar agora das suas áreas de interesse. Aqui tem uma coisa que eu quero uma Aham, atençãozinha especial, que eu gosto demais, me interessa. Que tá, eu li lá no Brainstorm que você falou do Aleister Crowley e da Telema. sim, Curto muito, uma Telema, coisa que sim. fez muita diferença na minha vida. Eu nem imaginava que você ia falar isso. Fiquei até surpreso. Não, esse contato foi mais de estudo, né? Assim como eu cheguei na gnose, e aí, de novo, é a minha opinião, né? Eu Uhum. quero já, pessoal que conhece, que curte, que não leve isso para um lado pessoal, ou muito crítico nem nada, é que para mim, depois de determinado ponto, aquilo já não serviu mais. Ainda mais quando eu comecei a perceber essa questão da meio que da a idolatria de um líder, de uma coisa mais guruzada, aquela coisa de você ter que seguir um dogma, né? Você Tem, não tem teve algumas uma coisas muito. parte assim, uma formação religiosa base na sua vida? A minha família basicamente é budista, né? Mas depois que eu concluí essa minha linha esse caminho, né? Que a gente tá indo, né? Felizmente não paramos até agora, né? Uhum. Mas esse caminho, eu vou chegar numa conclusão que eu tive disso tudo. Tanto parte da gnose, quanto da telema, Crowley, até mesmo estudo de física, esse tipo de coisa. De lá para cá, então, para mim, essa questão foi mais para preencher ou suprir uma dúvida, uma inquietação minha de como que a realidade funciona. Isso é uma coisa meio que dentro, acho que todo mundo que busca É. essas respostas, né, tem aquela pergunta de onde viemos, para onde vamos, isso Sim. vem desde a Grécia Antiga, Eu antes costumo disso. falar no meu canal assim que a gente está numa simulação, é como se fosse um grande jogo. Alguns jogam pra curtir, como jogam GTA lá, só quer saber de dar tiro. Outros querem terminar o jogo, estão mais interessados na história. Eu sou desses que está interessado na história. Inclusive, vou querer saber, que está no primeiro tópico também, que você disse que trabalha com desenvolvimento de jogos. Faz tempo que você se interessa por isso? Você gosta tipo de jogar também? Como que é esse interesse? Sim, também já joguei muito, né? Também gosto. Basicamente era, pode dizer, a grande brincadeira de criança da minha época foi jogar Mas você é videogame, né? super da minha geração, eu sinto que estou conversando com um cara da minha idade. Poxa, que bom! É, Você tem quantos anos? eu tenho 24. Tá bom, tá dentro. Não é dando diferença assim, não. Acho que vai passando dos 30 fica tudo igual, viu? A É, diferença não muda muito. A barriga cresce igual, é a mesma tá coisa. ótimo. Tanto o estudo da parte de Crowley, Telema, foi tudo para tentar entender do que a gente é feito, do que essa realidade é feita. E algumas coisas que eu achava interessante eu aproveitei, outras coisas que eu, né, simplesmente não concordava, acabei descartando. Uhum. E assim fui galgando até estudar física, física quântica. E não sou nenhum cientista nem nada, só um entusiasta mesmo, né? Fução, aquele curioso. Então, meu conhecimento é bem superficial comparado com o de um estudioso da, Mas da você área, né? desde criança já era reencarnacionista pela formação budista dos seus pais. Sim, na verdade, o interessante do budismo é que eles também não se fecham muito em dogmas, Uhum. né? É mais uma filosofia de vida do que necessariamente um conjunto de regras de crença, um conjunto de crença. Por exemplo, existe lá toda uma, um conjunto de crenças, um sistema de crenças, como o Tom fala, né? Mas ele não é muito dogmático, ele dá muito aquela coisa, galera, se você não seguir isso aqui, pega fogo, você, né, vai ser expulso. Não, é uma coisa mais assim, cara, viva a vida bem, né? Não espere muito dos outros, se importe mais com o bem que você pode fazer, né? Isso é. Aí tem aquela questão que eles colocam, acho que talvez o único dogma que eles colocam, que é bem forte no budismo é o karma, né? Uhum. Eles falam da questão do karma, a questão que é muito relacionada com a lei de causa e efeito, Uhum. né? Tipo assim, meu, vai acontecer com você aquilo que você plantar. Mas assim, não precisa ser muito esotérico nem nada para perceber que isso é uma coisa natural, né? É da vida, tudo tem Sim, causa e efeito, sim. tudo tem. Você começa, até mesmo para você mesmo, né? Você, sei lá, você começa a ser uma pessoa muito egoísta, começa a ser uma pessoa que só quer saber de tirar proveito dos outros, uma hora você mesmo vai colher os frutos em você mesmo, porque você vai ficar sozinho, vai, sei lá, Sim, não vai ter as amizades, não vai ter uma família boa do teu lado, esse tipo de coisa, né? Tipo, uma hora você vai colher esses frutos e dependendo do caso, tem gente que acredita que isso também impacta na própria saúde da pessoa,
né? Então, É somatização que ele chama. somatização, exato. Então, para o budismo, assim, fazer o bem é primeiramente para você mesmo, né? Então, pensando no, 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 num- numa boa causa, num bom efeito, né? Para você mesmo, para a sua vida, né? Isso que Sim, é sim. interessante. Já, esses, de novo, é a minha opinião, né? Sim. Essas escolas como a Telema, Crowley, Caos Magic, A gnose. a própria Magic, Gnose. A Gnose, nem tanto que a Gnose, para mim, o que me chateou mais é essa questão de gurutização, né? Idolatria e muito dogma muito fechado. Mas eles tinham uma coisa que era o seguinte: o trabalho da dissolução do ego, Hum, né? Que é muito repetido nas escolas mais orientais. Ou seja, cara, velho, você tem que tentar dissolver um pouco esse seu egoísmo aí, pensar mais nos outros, pensar mais no próximo, né? E tentar dissolver aqueles que eles chamam de agregados psicológicos, são os seus defeitos psicológicos, né? Que seria um paralelo com o catolicismo do que eles chamam de os pecados capitais, né? Como a luxúria, a ira, esse tipo de coisa. Então, para mim, o único problema com a gnose foi aquela questão muito dogmática. Mas já a questão do Crowley e da Telema em si, eles vão um pouco justamente ao contrário disso. É a minha vontade uhum. prevalece sobre a dos outros. Eu achei isso super Isso, interessante. e para mim, na minha opinião, isso invariavelmente vai levar ao contrário da dissolução do ego. Vai Não, levar ao fortalecimento do ó, ego. eu entendi dessa forma, que ele fala assim, que o Raul Seixas, inclusive, distorceu o significado disso, porque ele fala, fazer o que tu queres na música há de ser tudo da lei. Só que na Tudo da verdade o que lei. está Sim. escrito é, faz o que tu queres há de ser o todo da lei. Quer dizer, a sua vontade precisa estar de acordo com a vontade de um todo maior. Eu vejo dessa forma, inclusive tem um canal muito bom no YouTube, que eu posso até te indicar depois, que ele explica isso. Uhum. Que, se eu não me engano, acho que a frase original em inglês é do the will, né? Faz o que tu queres mesmo, né? Eu não lembro se tinha é, algum sufixo depois disso ou não, mas da época que eu estudei, que eu entendi, o que eu entendi Uhum. era, e também as pessoas que eu vi que praticavam a filosofia do Crowley também aparentemente estavam entendendo, era que você tem o direito de impor a sua vontade para o universo, né? E a sua força de vontade precisa forçar isso contra a realidade, de certa forma. Aí, durante um tempo, isso até serviu, mas eu comecei a perceber que justamente ele estava indo no caminho contrário daquilo que eu acredito hoje que seria o mais correto. Seria, meu, você ficar impondo a sua vontade o tempo todo, sei lá, através de qualquer forma, não precisa ser Você teve necessariamente contato fazendo. com o taoísmo? Que o Tom chega a comparar a obra dele com a obra de Lao Tse. Você teve algum contato? Eu já li o tal, já O li o Tao é tal. meio que o oposto disso, né? Você tá solto aí, né? Exato, é bem isso. O eu, né? O eu seria. Até o Tom fala um pouco sobre isso, né? Que o ego, segundo a visão do Tom, não sei se você chegou a ler os livros da Eu tô trilogia. no, tô no primeira trilogia, na página cento e poucos. Legal. Mas ele já deve ter visto essa passagem. Que o eu e o ego, eles são baseados, eles são construtos do medo. No medo, na verdade, é o sentimento básico que a gente tem, né, de autopreservação. Uhum. E até certo ponto na nossa evolução humana, como ser biológico, como vida, isso foi útil. Mas a partir do momento que a gente começa a querer evoluir um pouco mais a nossa conexão, né, com os outros, ou seja, um organismo que começa a colaborar com outras entidades, né, com outros organismos também, ele precisa começar a deixar isso um pouco de lado, porque senão ele vai pensar só na autopreservação e não vai se importar com o próximo, né? Então eu vejo isso, eu imagino isso como um empecilho para a evolução. Então o ego em si não é só por uma questão de purificação espiritual, nem nada. É utilitarista mesmo. Se a gente for pensar na evolução do ser humano como sociedade, né? E
todo o que a gente pode classificar de mal que vem acontecendo desde quando a gente da Idade das Pedras, é quando a gente quer colocar nossa vontade acima de tudo, sem se preocupar com o próximo. Inclusive, a gente for pensar, putz, os grandes, né, líderes, não vou dizer líderes religiosos, mas as figuras que foram utilizadas como exemplo para a maioria das religiões, né, como Cristo, Buda, Krishna, eles falam uma coisa muito simples. É uma regra, cara, não seja babaca. Não seja babaca. Né? Não queira para os outros o que você não quer para você. Né? Não se imponha. Se preocupe até mais com os outros do que consigo mesmo. Que talvez esse tipo de pensamento ajuda, colabora com a evolução do ser humano como sociedade e como planeta. Essa questão do lado subjetivo é basicamente isso. A minha, o meu contato depois disso, né, com física quântica, foi porque eu tenho, tipo assim, o lado subjetivo é sempre aquela questão, né? Como é que você vai conseguir comprovar ou até mesmo demonstrar para outras pessoas que determinado fenômeno que você considera um fenômeno da realidade, assim, como por exemplo a própria magia, esse tipo de coisa, como é que você vai poder explicar isso de maneira mais científica? Né? Como é que você vai conseguir... Porque a ciência ela se baseia em você fazer um estudo, criar uma hipótese, fazer uma teoria e outras pessoas também serem capazes de reproduzir isso. Sim. Né? Senão não é ciência. Mas tem uma coisa que até você pode discorrer sobre isso, que eu estava lendo isso hoje no livro do Tom, que ele fala que nós todos temos um sistema de crença no inconsciente coletivo, nós temos assim padrões culturais de sistema de crença, modismos, sabedoria popular, e esse tipo de coisa está na mente de todos os seres humanos, ninguém está de fora disso. E aí quando vem o cara da ciência lá, não, porque a ciência falou, mas o próprio cientista também tem essas características, esses modismos. Ele tá enviesado na cultura. Exato, a cultura, ela exatamente. E uma coisa que o Thomas frisa bastante no trabalho dele. Cara, esqueça dogmas e tente se livrar desses cabrestos culturais. E eu tenho algumas experiências que eu fiz no passado, que era uma curiosidade muito, muito minha sobre a influência que a mente humana pode ter sobre geradores aleatórios. Não sei se você chegou a ver sobre esse assunto ou não. Quando eu estudei mecânica quântica. Existe um experimento com isso, que teve das torres gêmeas lá, né? Sim. Eu até passei por que eu não entendi direito, tá? Até hoje eu não entendi direito isso, mas eu sei que existe. Pode falar. Bom, mas assim, tem muito a ver com o que acontece com a dupla fenda. Na verdade, o experimento da dupla fenda, se a gente fosse fazer uma brincadeira, né? Ele é o tal do bug na Matrix. Né? Ele é um experimento onde fica muito claro o quão necessário é um observador para a realidade poder se manifestar. Mas assim, uma coisa que eu até fazer um adendo com relação a isso que eu vejo, tem muita gente mesmo que utiliza a física quântica, né, sem estudar. Acho que você deve ter lido bastante sobre o assunto também. Utiliza a física quântica de uma maneira muito superficial para explicar todo o espiritual e todo o subjetivo de uma maneira... é a resposta para tudo. Não sei o que, isso é magia, isso aqui é quântico. Eu vou fazer uma cura quântica. Misticismo quântico, cura quântica. Exato. Então, tudo é quântico. Tudo aqui, né? Então, é a palavra da moda. Então, vamos ganhar dinheiro vou ganhar dinheiro com o quântico. Mas, na verdade, se a gente for parar para pensar, não é tão simples assim. Não parece tão simples assim. Se a gente for falar sobre a simulação, né, aí eu vou te falar mais ou menos a minha opinião sobre no que se baseia isso, como é que essa regra funciona, um pouco com o que o Capel fala e com aquela impressão que eu tenho sobre o assunto. Mas na minha experiência sobre o assunto, eu descobri que realmente, estatisticamente falando, você consegue comprovar que o ser humano tem a capacidade de influenciar eventos realmente aleatórios. E isso eu ficava estudando na minha cabeça, fui atrás eu sou programador, então fiz alguns programas que tentavam reproduzir isso. Não tive tempo de fazer isso, mas na nossa próxima conversa eu tenho até um experimento que a gente pode fazer junto, tá? Que a gente pode
fazer juntos, a gente vai estudar, vai fazer algumas continhas aí, a gente vai tentar explicar legal. esse fenômeno. Voltamos. Inclusive, uma coisa que me ajudou a continuar com esse pensamento, até mesmo antes de entrar em contato com o trabalho do Tom, é um livro do Carl Sagan chamado O Mundo Assombrado por Demônios. Sim, é bem. Chegou a ler? A Bíblia do ceticismo. Não, não li. Exatamente. Não, mas leia que é muito Boa. bom, é muito legal. Ah, eu tinha o audiobook dele, eu escutei bastante. Acho que 50% dele eu lembro que eu escutei, mas há muito tempo atrás. Eu vou voltar atrás. Exatamente, ele fala tudo, ele derruba, né, todos os dogmas, os misticismos, as superstições que carregam a humanidade para um lado mais objetivo, né, tipo, derruba questão totalmente focada, voltada ao ceticismo. Mas chega no final do livro, ele fala assim, só existe uma coisa que eu acho que vale a pena ser estudada, que é a aparente influência da mente humana sobre geradores de números aleatórios. Vindo do próprio Carl Sagan, isso pra mim foi um puto. Caramba, sério? Não, mas você viu aquele filme, aquele livro que ele fez, que virou filme, O Contato? Contato também. Quando você vê o final daquele filme, você realmente Ele vê que é um deixa cara aquela mente pontinha. aberta. Ele deixa aquela pontinha. Não, você vê como o cara é fenomenal, né? É, fenomenal. Fenomenal. Então, eu fiz vários experimentos com programação, né? Acho que o meu lado de programador ajudou isso. E o que o Thomas fala é que a consciência, o ato de você ter acesso à informação, de alguma forma, faz com que ela se manifeste na realidade. Tentando explicar um pouquinho mais fácil isso com relação ao experimento do Dupla Fender. Não sei se todo mundo que está assistindo o vídeo conhece ou não. Provavelmente, pode... mais, quase 90%. O pessoal tudo já conhece. Deve conhecer, né? Do meu canal, a maioria já conhece. Então, assim, o experimento do Dupla Fender se baseia até num experimento, acho que se não me engano, William York, lá no 1970, 1700 e pouco, ela fez para tentar tirar a dúvida se a luz era feita era composta de ondas ou de partículas. Na época eles não tinham um ferramental muito avançado, ele fez um experimento com uma caixa de papelão fechada no sol, com um buraquinho lá para ele ver e duas frestinhas. Então ele viu o tal do padrão de onda naquela caixa escura, então ele determinou, não, acabou o assunto, a luz é onda e dane-se, né? Uhum. Mas aí, na época do Einstein, né, eles estavam estudando o efeito fotoelétrico, que é aquela coisa de você poder gerar eletricidade através da luz. Eles pensaram, não, mas peraí, mas para isso poder acontecer, para a luz poder estar mexendo, movendo os elétrons, deve estar acontecendo alguma questão de colisão física mesmo. A luz deve ter algum componente aí que é partícula, que faz com que o elétron se movimente. Os caras, não, mas não pode ser partícula, porque a gente já provou que era onda, período e pororó. E eles tentaram, só que também não tinham a tecnologia que temos hoje, né? E aí ficaram no experimento mental. E aí que entra a figura do Niels Bohr, né? Que veio justamente... Ele criou o modelo atômico, como a gente mais conhece, né? Exato, mas e também abriu as portas para o que a gente tem hoje como a física quântica. Na verdade, quando eles tiveram aquela reunião, que tem a foto dos 20 lá, ele começou uma discussão com o Einstein, onde o Einstein dizia que a quântica era tudo bullshit, que não ia dar em nada, e ele defendendo que não, que a quântica, a física quântica, a mecânica quântica ia conseguir explicar a realidade, os fenômenos como é e tal, e isso dura até hoje. Não existe. E aí que tá, é aí que entra o Thomas. Sim. E é aí que a função de toda a teoria de tudo tenta preencher essa lacuna. Olha, como é que eu vou juntar as regras da física do macro, do gigante, com do micro, do quântico minúsculo? Sempre que um tenta ir no universo do outro, não consegue explicar, porque as regras que ele encontra em determinada escala da realidade não explicam uma escala maior. Né? As regras da física newtoniana não explicam, por exemplo, o movimento dos elétrons. E eles vão, inclusive, totalmente contra-intuitivo ao que eles já estudam. E aí essa fica a briga. Enquanto a questão da luz também, né? Do limite de velocidade da luz é uma controvérsia. O limite, a constante, né? O C, né? O Thomas, ele tem uma opinião sobre isso. Ele até, acho que no livro 1, inclusive, ele tenta exemplificar matematicamente o porquê da velocidade da luz ser uma constante.
ele explica que é porque a gente tem, sendo o espaço quantizado, né, o tempo e espaço é uma unidade quantificada, ou seja, ele é discreto, né, e também isso é um dos grandes argumentos que defendem a teoria da simulação, né, pelo fato de tudo ser discretável, tudo ser explicável através de unidades pequenininhas. A velocidade da luz ser uma constante, ela mostra que ela na verdade, é o clock com o qual a informação passa de um estado de um ponto do espaço para o outro. Ou seja, seria, digamos assim, se eu não me engano, acho que é o tamanho, a constante de Planck, ela fala da menor célula de espaço tridimensional possível, né? E ela bate... Espaço de Planck. Espaço de Planck. Ele fala justamente dessa menor unidade. E condiz muito, eu não sei exatamente o cálculo correto, não me lembro corretamente qual que era, que explica o porquê que a velocidade da luz é constante. Porque entre um ciclo de quark, né, um ciclo de processamento do mundo quântico e outro, existe um espaço. E para você percorrer aquele espaço, você vai percorrendo a uma certa velocidade. E essa velocidade é a velocidade da luz. Isso é muito interessante. É a velocidade da própria informação. Existe uma lei, um mecanismo, e um mecanismo que depende do outro, né? Uma coisa que depende da outra. E quando acontece, por exemplo, a comunicação não local, o que o Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância, entrelaçamento, é o que seria os bugs, né? Na realidade, que mostra que esse negócio aqui não é tão real quanto parece. Então, aí que tá. Aí que o trabalho do Thomas é interessante, porque ele fala que isso não é um bug. E tem muito a ver com aquilo que a gente está falando sobre a influência da consciência sobre obter informação que aparentemente ela está inacessível naquele momento. Ou seja, a probabilidade, que nem por exemplo, por que eles dizem que você não consegue saber a posição e a velocidade de um elétron? É o princípio da incerteza do Heisenberg. Que é o princípio da certeza. Mas ela não é uma incerteza totalmente incerta, tá? Eles sabem que o átomo está, que o elétron está em determinada região do átomo ali. Então é uma probabilidade. Essa é uma distribuição de probabilidade. E eles sabem que ele tem maior chance de estar aqui no meio, uma menor chance de estar aqui no canto. Ele só sabe com certeza se ele medir. Né? E que o Thomas fala que, na verdade, a nossa influência sobre isso é o medir, é o obter a informação. A informação está lá, ela não foi renderizada ainda, né? E ela só é renderizada quando de alguma forma é possível obter a informação. Enquanto você não está ali medindo, no caso do experimento da dupla fenda, enquanto você não tem um mecanismo ali mapeando ou lendo a informação que está passando pela fenda, aquela informação ela é probabilidade. Teve um cara que falou que o elétron nem é uma coisa em si, né? Ele é uma onda, uma nuvem de probabilidade. Ele é uma nuvem, exatamente. Mas ele deixa, que nem aquele que a gente ouviu até no vídeo anterior, a onda colapsa quando você obtém a informação. Sim. Por exemplo, se você mediu a informação na fenda, a onda colapsou na fenda. Ela deixa de ser onda, ela passa a ser partícula. Aí lá na parede, você vai ver faixas, porque ela já se tornou partícula no momento da medição. Sim. Se você não medir na fenda, ela vai continuar onda até a sua próxima medição. Onde é que é a próxima medição? É na parede. Sim. Ela virou partícula na parede. Só que até ela virar partícula na parede, ela é a probabilidade. Então ela tem um range, ela tem uma distância que ela pode estar percorrendo dentro da probabilidade dela, que ela vai se comportar como onda. Porque justamente é uma onda de probabilidade que até aquele momento ela não existe. Mas aí, inclusive, tem um vídeo do Thomas que eu não lembro qual foi, que ele falou do experimento que eu não vi, né? Mas eu tentei achar a informação, depois eu não consegui, que tem muitas implica bastante isso que a gente está falando. Ok, eu vou lá, eu coloco o meu medidor, minha fotocélula, ou meu eletro, alguma coisa qualquer partícula, porque a gente está falando de elétron, mas na verdade qualquer partícula
da física quântica, ela passa pelas mesmas Já propriedades. foi feito até com a grandeza de 500 átomos esse experimento da dupla fenda. Exato. Inclusive, ainda aqui da dupla fenda, aproveitar para te falar. Eu não sei se você viu um documentário, eu até legendei ele, postei no meu canal, é o The Simulation Hypothesis, que é um Não, ainda documentário. não. É bastante interessante, mas o que nele talvez seja novidade para você, seja mais relevante, no Uhum. finalzinho ele mostrou uma forma de fazer o experimento da dupla fenda, que eu particularmente não entendi direito, mas você talvez vai entender, que é feito com vários espelhos. Entendeu? E é super Também. legal, porque talvez você até ia falar daqui a pouco, mas eu já tô aqui com a carroça na frente. Daí vem uma outra forma de fazer o experimento da dupla fenda, que é que eles chamam de dupla fenda retardada, né? Que depois de que passou. Sim, o apagador quântico É, de escolha atrasada, o isso. nome Aí, oficial. então, eu sabia que existiam esses, mas agora ainda tem um outro lá, com um monte de espelho, que eu nem entendi direito. Até te convido pra ver depois do documentário. Esse aí é o último que fizeram, o mais novo, que eles realmente conseguiram comprovar por A mais B que esse efeito do apagador quântico de escolha atrasada realmente acontece. Excelente. Assim, só para concluir, o Thomas ele fala existe uma outra forma muito fácil de você fazer esse apagador quântico de escolha atrasada. Simplesmente faça o seguinte: vamos supor, você está medindo a partícula na fenda, Uhum. certo? Então você está armazenando essa informação em algum lugar, sei lá, numa mídia magnética ou numa tela do computador. E de alguma forma, ou em tempo real ou a posteriori, você é capaz de obter aquela informação. Então, se você foi capaz de obter aquela informação, não importa o ponto no tempo, se aquela informação não foi perdida, se ela está armazenada e alguma consciência é capaz de obter aquela informação, a função de onda está colapsada. Só que, se você não souber se naquele momento você é capaz de obter aquela informação ou não, vamos supor, você não sabe se a máquina, o mainframe está com fita. Vamos supor que nenhuma consciência. Esse é um experimento também meio mental, né? Mas, por exemplo, Mas é muito nenhuma interessante. consciência é capaz de saber se a fita dentro do mainframe está gravando a medição ou não. Esse simples fato faz com que a função de onda retorne. Ela volta. É isso que ela volta. Colapsou e volta. Esse é o apagador quântico de escolha atrasada. E não tem nada a ver com relação ao tempo ou não. Tem a ver com a realidade foi renderizada naquele ponto específico. Ela só é renderizada se a informação puder ser obtida novamente. Isso tem a ver com o experimento que eu quero fazer com você depois. Mas por que você fala que não tem a ver com o tempo? Porque quando a matéria, energia, entre aspas, informação está num estado de superposição, ela está numa dimensão sem tempo, onde por que você diz que tempo não é considerado? É isso que eu tô falando, a dimensão sem tempo. Não existe tempo. Sim. Não é o tempo, o que o tempo não conta. Entendi. Você não sabe, você pode. Só existe pode tempo onde tem espaço. E como é uma superposição, não tem espaço, não tem tempo. Exato. O entrelaçamento quântico, ele pegou na cabeça do Einstein na época justamente por isso, né? Porque ele, inclusive, viola a constante da velocidade da luz. Sim. Se você entrelaçar duas partículas e colocar uma na Lua e uma aqui, e você medir o estado de uma lá, automaticamente você vai saber o estado da outra aqui. E isso viola essa lei da informação ser baseada na velocidade da luz. A informação, nesse momento, ela não está, digamos assim, suscetível à nossa lei causal normal. Né? Ela está suscetível a uma lei que a física quântica ainda tenta explicar, aí vem com aquela coisa de supercordas, piriri-poró, que na minha opinião é tão esotérico quanto qualquer outra coisa. E você falar isso é um tabu. Exato. Mas não é, não. Mas é a minha opinião, é o que eu vi pelo pouco estudo que eu fiz. O que eu sei que o Tom fala sobre isso, na hipótese de simulação também, é que ele compara, por exemplo, a um frame, né? Uma tela de videogame. Eu dou um exemplo, até já falei no meu canal, você tem o Minecraft. O mapa do Minecraft, ele é maior do que o planeta Terra. Então eu posso entrar no Minecraft e jogar, criar mundos, viajar. Eu posso jogar aquele novo que saiu, No Man's Sky, que inclusive eu ouvi falar que é horrível. Sim. E aí eu saio do planeta, galáxia, etc. E aí, só que eu não saio do meu computador. Quer dizer, aquele espaço todo, aquele universo todo do jogo é do tamanho do processador do meu computador, com relação, né? Sim. E na verdade, a gente for para falar realmente no ponto da simulação, eu não lembro se a gente conseguiu concluir
Eu também me perdi eu fico falando também, eu não sei se eu concluí a relação do que eu estava falando sobre a nossa influência sobre geradores aleatórios. Então, se a gente for parar para pensar, como o elétron ele é uma probabilidade, né? A gente poderia dizer, os geradores de números aleatórios realmente verdadeiros na nossa realidade são as partículas. Então, se você for, eu quero fazer um gerador de número aleatório, então prende uma partícula aí na sua maquininha aí e faz um detector aí que fique de tempos em tempos pegando a posição dela. Aí você vai ter um gerador de números aleatórios. Então, quando a gente fala da influência humana, é a certeza da informação, a certeza de obter a informação. E aí que cai numa teoria que o Tom não chega a falar desse ponto, mas ele cria para ele uma... A galera gosta de criar fórmula, né? Assim, realidade igual a informação. Ou seja, a realidade é igual à informação que você obtém dela, né? Mas para obter essa informação, ainda tem, para mim, no meu estudo, tem uma questão um pouquinho mais, um passo anterior, que chama o seguinte: existe um valor que a gente pode classificar dessa incerteza. A incerteza, ela tem um valor matemático que a gente chama de entropia, né? Não é a entropia exatamente igual da entropia da termodinâmica, ou a entropia que simplesmente significa desordem. Não. É um valor que significa qual é o nível de possibilidades que aquele sistema, que aquela informação pode ter. Então você tem ali, sei lá, você não tem certeza exatamente de qual é a posição do elétron, mas você tem um range ali que você pode saber, você sabe, não, dentro desse espaço aqui tem uma nuvem de probabilidade que eu posso obter, né, que eu sei que esse elétron se posiciona. Então eu tenho uma certa entropia calculável, né, nesse range, nesse pequeno espaço nessa pequena região. E aí eu vou lá e eu faço a medição. Quando eu faço a medição, eu tiro toda a entropia. Eu transformo aquela entropia que tem um determinado valor, uma constante, um valor chamado H, né, na teoria da informação, e esse H sei lá, de X passa a ser zero, porque eu obtive aquela informação. Aí, para mim, agora é a minha opinião, aí não sei se você vai concordar com isso ou não, quando a gente fala sobre fé, quando a gente fala sobre crer ou acreditar, é como se a gente tivesse certeza de um evento futuro, de um evento que a gente não sabe, que a gente não percebeu. Então, existe digamos assim, um valor meio nebuloso, uma questão meio assim, não é 0 ou 1 nem nada, mas existe talvez uma pequena nuvenzinha aí de um valor meio blur, meio nebulado, que pode influenciar, sim, a obtenção de uma informação, contanto que você saiba ou tenha plena certeza de que aquilo vai acontecer. Até uma coisa que eu lembrei agora que o Tom também fala é que, inclusive, ele dá assim uma importância para isso, como é que fala? Ele reconhece a relevância disso, é a questão do efeito placebo. Sim. Que, inclusive, exato. É explicado pela teoria da simulação. Sim, exatamente. Então, você, digamos assim, acreditar que determinada situação, determinado sistema vai se comportar de certa forma, pode influenciar no resultado final, porque aí ele vai mexer naquela conta. Porque a entropia, ela vai ser dividida pela certeza que você tem daquele evento. No mundo real, a certeza absoluta é quando eu vou lá e meço o resultado. Mas se eu não puder medir o resultado naquela hora, eu posso influenciá-lo, né? Segundo essa minha ideia maluca. E como é que você influencia? Você tendo, digamos assim, uma certa influência, né? Você tem um certo conhecimento prévio de que aquele evento vai acontecer no futuro, né? A gente depois pode até fazer isso na prática. Sim. Ainda sobre isso do experimento, da medição, e principalmente sobre o colapso da função de onda, teve uma coisa que eu falei com o Mário e não ficou muito claro, até acabei interrompendo ele, mudou de assunto. Eu senti que ele também não tinha nada muito mais a dizer sobre isso.
E foi uma pergunta que ficou, teve gente até que perguntou, eu queria saber a sua opinião também. Tá. É aquela velha pergunta assim, aquele koan, né, famoso. Cai uma árvore na floresta e ninguém estava lá para ouvir. Caiu a árvore realmente, fez um som ou não fez? Esse é o koan. Mas pelo que o Tom fala, nem floresta não existe. É muito mais além do que isso. Mas a pergunta exata que eu tenho que te fazer vai na questão da consciência, da ciência. Se tem, por Uhum. exemplo, um animal, seja um inseto, aquilo ficou colapsado. Porque, por exemplo, o Omar até fala que você tem uma árvore na comunidade, ninguém prestou atenção nela ainda, ninguém viu. Ela pode simplesmente desaparecer. Mas se alguém já viu, tomou consciência dela, ela só pode sair dali com a ação de outra pessoa. Então, Exato. considerando um ambiente onde não tem consciência, mas tem seres sencientes, qual é a sua opinião sobre isso? Assim, primeiro, eu não vejo diferença entre consciência e seres sencientes. Porque, de novo, mesmo se a gente estivesse falando de uma simulação, para essa simulação ser convincente, para aquelas criaturas que estão ali em volta, elas precisam obter a informação do ambiente para poder processar e tomar uma decisão. Então, se você tem uma criatura ali que presenciou aquele evento e ela é uma criatura que tem esse espaço de decisão dentro dela, ou seja, se ela é uma consciência, não importa o nível. Na minha opinião, pode ser desde uma bactéria até um ser humano. Porque é o seguinte, vamos supor, a bactéria ela pode não estar vendo, mas ela tem outras maneiras de sentir o ambiente em volta dela. Ela tem o campo elétrico em volta dela ali, que da membrana, que se ela tocou uma célula, por exemplo, da árvore, ela vai receber aquela informação. Ou seja, então para ela aquilo foi necessário e foi renderizado. Entendeu? Muito Então, interessante. esse limite é muito nebuloso também entre o que é e o que não é É, consciência nesse Não, ponto. eu vejo assim, por exemplo, eu também concordo com você, o que você falou, eu concordo também, mas eu vejo assim, o que é ou o que não é, para nós, o arquétipo, vamos chamar assim, de uma árvore, por exemplo, que caiu, Uhum. para uma bactéria, um besouro, uma formiga, ela não vê, ela vê como um tecido que ela anda em cima, ela não sabe que aquilo é uma árvore. Então eu penso Exato. que também tem essa diferença. Digamos assim, pode até ser que somente parte da informação daquela que foi necessária, né? Aquela que foi medida ali, aquela que foi, né, medida na frestinha lá da dupla fina, a mesma coisa. Aquilo que foi necessário foi realizado. Isso é precisa se manter. Porque mesmo falando de uma simulação, né, de um game, alguma coisa assim, eu posso não ter tudo na tela para o jogador ver. Sim, Certo? Eu não coloco tudo na tela para o jogador ver. sim, sim. Mas eu tenho a informação concisa de como aquele universo está criado, se mantém. Porque eu não sei se o jogador, de repente, vai querer virar para a esquerda ou para a direita. Sim. Se ele vai querer entrar numa sala que eu de repente não programei. Então eu tenho que aquela informação tem que estar lá. Ela não está sendo visível, eu não estou renderizando aquela informação na hora, eu não estou, né, dando a informação É visual como você para ele. tentar fazer um experimento mental de encontrar o fim do universo. Sair voando até chegar no final. Exato. Então, por exemplo, mas eu preciso ter aquela informação, né? Eu preciso que aquela informação esteja disponível, né, para aquele ser consciente obter, para ele conseguir ter aquela informação. Tem uma outra pergunta também, que é outra pergunta de US$ 50.000. O pessoal sempre Opa, pergunta e peraí. me vê, né? Sério? Não, É uma não me pergunta. diz aí, mano. Vou te passar minha conta, peraí. Rapaz, é uma pergunta que o pessoal sempre faz e Ah, sempre tá lá nos comentários. E já perguntei pro Mário também, mas eu queria a sua opinião. Tá, é uma simulação. O pessoal admite, tudo bem, pode ser uma simulação, mas para ser uma simulação precisa ter um computador. Aí eles ficam naquela. Então precisa ter um computador que simula outro computador. Eles não conseguem conceber a ideia de que uma coisa não física, porque para muitas pessoas não físico é sinônimo de não real. Eles não acreditam que tem uma coisa que possa ser real e não seja física. Engraçado, e usam celular, né? Que tem uma onda que não tem fio no celular. Tá, mas aí como é que pode também? Pode discorrer sobre isso. Um computador não físico, hipoteticamente, gerar uma coisa que eles acham que é físico e que também não é. porque a gente tem esse viés, né, esse conceito de que tudo tem que ser feito à imagem do homem, né? A gente, inclusive, cria deuses à imagem do homem. A gente fala que nós somos tão
arrogantes que a gente fala que os deuses nos criaram a imagem deles, sendo que é sempre o contrário. Eu acho um pouco até infrutífero a gente ficar querendo imaginar de que se isso realmente sendo uma simulação, a gente tenha sequer a capacidade de conseguir conceber como que pode ser, como ela pode ter sido criada fora da nossa realidade. Porque é o seguinte, e se é que ela foi criada de alguma maneira, digamos assim, deliberada? Que também isso é um outro aspecto que a gente fica tentando insistir. Ah, beleza, então, ok, então criaram a gente por algum motivo aqui, ou então foi o eu do futuro, foi não sei o quê, porque eu acho que eu sou tão importante que né, a minha existência depende de um esforço aí sobre, né, impensável de alguém que queira controlar a minha vida ali, fazer. Não, cara, por exemplo, eu vou tentar fazer um paralelo que o Thomas costuma fazer esse tipo de paralelo também, né? Ótimo. Vamos falar do jogo de videogame. Que ele, inclusive, ele até fala sobre isso em alguns vídeos, né? Vamos lá, você está lá com o seu personagemzinho. Vamos supor que a gente conseguiu, que é uma coisa que a gente não tem hoje, tá? Criar uma inteligência artificial tão bacana, tão fora dentro do computador, que ela perceba-se a si mesma, que ela interaja, que ela evolua e esteja lá dentro, certo? Ela tá lá, ok. E aí a gente cria um avatar nosso, lá de um player, que tem a capacidade de interagir com aquela inteligência aqui, com aquela consciência que se evoluiu e nasceu totalmente dentro da simulação. Aí a gente vai tentar falar para ela, isso aqui é uma simulação, tal, e deixa eu te explicar o que é o meu mundo. Não tem como, por mais complexa que essa inteligência artificial, que essa consciência que nasceu ali dentro possa ser, não tem como ela sequer ter um vislumbre mínimo, nem de metáfora do que é a nossa realidade aqui fora. Ela não tem como compreender o que é o computador. Ela não tem como compreender o cálculo. E mesmo se ela fosse suficientemente evoluída para criar mecanismos dentro daquele conjunto de regras que foi criado no universo dele ali, para sair medindo os seus... eu quero ver do que eu sou composto, eu sou composto de pixels, eu sou composto... Porque assim, tudo depende da granularidade da simulação que eu quero colocar. Se eu fosse fazer no Minecraft, por exemplo, nem precisa de uma luva para o cara ver que ele é feito de pixel. Mas, sei lá, se fosse um jogo de nova geração, o cara teria que criar algum mecanismo para se ver e estudar o seu próprio corpo. Aí na hora, a gente, na hora que o cara fosse fazer alguma coisa para ver o que tem dentro do corpo, a gente não modelou os ossos, putz, e agora? O que eu faço? Tem que modelar os ossos? Eu vou ter que modelar o osso na hora que o cara estiver vendo. Então, tem todas essas complicações para convencer o cara lá dentro da simulação. Mas ele não tem como sequer compreender o mecanismo que foi criado para ele existir lá dentro. O Mário falou... Eu faço esse paralelo com a nossa existência, com a nossa realidade. Por mais que a gente tenta, inclusive essa questão do Musk lá, de querer contratar cientistas para sair para descobrir como sair dessa simulação e ir para o mundo que eles estão querendo considerar agora real, é uma coisa totalmente descabida. Eu acho que eles correm um sério risco de cair no meio de um monte de charlatão ali, que vai tirar dinheiro deles ali, vai fazer eles terem uma experiência subjetiva, que obviamente vai ser válida para eles, mas eles não têm como, digamos assim, deixar essa realidade. Nós não temos, assim, eu posso estar contrariando geralmente o que o senso comum diz, né, sobre esse tipo de assunto. Nós, como seres humanos aqui, essa existência aqui, ela não funciona, ela não existe fora daqui. Por quê? E a gente tem muita preocupação com relação a isso, que a gente quer manter o nosso ego vivo, a gente quer manter a nossa individualidade viva. E mesmo a gente sendo, sei lá, a nossa consciência está vindo de uma consciência superior, ela está sendo manifestada aqui, quando isso aqui acabar, seja alguém desligando a simulação, ou seja, sei lá, whatever, a gente morre, ou qualquer coisa que a gente imagine depois, é muita pretensão nossa a gente querer acreditar que é o nosso ego, do jeito que ele é agora, nós mesmos, né?
teremos a nossa... Obviamente que a gente pode ter continuidade, mas não é você, não sou eu. Entendeu? É o que seria aquilo que originou a nossa manifestação aqui. Vou falar uma coisa agora, você vai poder continuar, é sobre isso ainda. Tá. Quando eu fiz essa pergunta pro Mário, a gente teve uma conversa mais ou menos assim, que algumas pessoas, elas ficam pensando assim, será que o meu cérebro tá dentro de um vitro, de um vaso? Fica com esse tipo de elucubração, de imaginação. E aí, conversando com o Mário ali, ele me ajudou a chegar numa conclusão assim, que o Mário se coloca uma questão pra si mesmo, que eu até quero saber se você se coloca pra si mesmo. Que de repente eu não sou o personagem principal disso aqui. De repente eu sou um bot, uma coisa auxiliar que tá aqui dentro pra servir de auxiliar para uma coisa principal. Eu sou só uma consciência simulada. Inclusive tem aquele episódio daquela série maravilhosa que me tira o sono, cara. Eu vejo aquilo, não consigo nem dormir. Até recomendei para você lá no Netflix. Que o cara tira um clone. Você não viu ainda, né? O cara tira um clone da pessoa, tipo assim, ele por computador, por código, ele tira uma cópia da minha consciência e é uma cópia do Rogério, mas é feito com dados de computador. Só que é uma cópia tão realista, tão perfeita, que é como se eu estivesse saindo do meu corpo. Então, peraí, o que está acontecendo? É como se estivesse tirando a pessoa do corpo dela, mas ela continua sendo real lá. E aí coloca aquela consciência artificial para... Quer dizer, uma consciência artificial poderia ser tão bem produzida a ponto de ela não saber que é artificial, como você já deu exemplo, que você tem um cara dentro de um jogo que quer conhecer como é que é o jogo, mas ele tem as limitações do próprio jogo. Então, o grande problema disso que você falou, a pessoa... E isso é muito comum do ser humano, é uma coisa que eu acho que tem a ver com a primitividade, né? De achar que, nossa, que eu sou um ser, né? Aquela autorrelevância, autoimportância muito grande que vem... A gente tem uma herança religiosa que pesa muito nesse sentido. Sim. Mas tudo bem, eu queria te expor esse retrato para você saber como é que era e saber se você também já se fez essa pergunta. Será que eu também não sou simulado? Não, quem não se fez, né? Essa é o que leva a gente a tentar descobrir, né, como é que as coisas funcionam por baixo do pano. Só que aí, eu vou te falar, Rogério, que eu cheguei ao ponto de pensar mais ou menos como o Tom. Meio que não importa. É muito bom. Porque quando eu percebi, assim, pra mim, né, que realmente a minha individualidade não importa fora daqui e que a gente tem um processo evolutivo que a gente é impelido a seguir, né? E esse processo evolutivo, que como o Tom ele exemplifica as palavras dele, fala que a gente tem que diminuir a entropia da nossa consciência. Ou seja, transformar toda aquela energia potencial, né, aquelas possibilidades em coisas aproveitáveis, em coisas úteis. Então, sei lá, em determinado passo da evolução humana, era útil, a sua consciência precisava evoluir a ponto de você conseguir sobreviver, para você poder passar o seu DNA para frente. Hoje isso não é tão necessário. Hoje a gente tem mecanismos, tem a medicina, tem tudo. Então, a autossobrevivência não é tão necessária. Então, você não precisa tanto do seu ego, você não precisa tanto do seu medo. Então, você pode começar a tentar pensar a sua evolução, projetar a sua evolução no coletivo, com o próximo, né? E aí que entra o nosso altruísmo, a bondade, que são os aspectos positivos da consciência, né? E na minha opinião, eu acho que assim, tudo que a gente possa vir a aprender, a estudar, experiências místicas fora do corpo, Piridiporó, a cura espiritual, bacana, legal, são simplesmente, como eu vi no vídeo que o Mário fez contigo, as metáforas que que o cérebro acaba interpretando, né, e processando e assimilando, cada um assimila da sua forma, para explicar esses fenômenos de informação, da própria simulação. Coisas que a gente não consegue explicar apenas com o físico, e isso realmente existe. Existe o subjuntivo, existe a realidade fora, existe a realidade dentro. A nossa realidade interior, ela consegue explicar a consciência. Então, para mim, no meu momento atual da vida, eu acho que é muito mais frutífero a gente usar esse conhecimento, usar essa questão para se posicionar, né? Não, bacana, legal que é assim, mas colocar o pé no chão, Sim. Pensar,
o que eu posso fazer para melhorar minha vida, para melhorar a vida da pessoa ao lado, e não é melhorar a vida financeiramente, não é melhorar a vida. Quando alguém pergunta pro Tom, por exemplo, até falei isso num vídeo também, sobre o que é real. Que a maioria das pessoas vem perguntar, mas o que é real, o que não é real? Então, se nada é real, eu posso sair pelado, gritando. Mas o Não que faça isso. a resposta que o Tom dá pra isso é que, é igual você falou, é a resposta perfeita. Não importa. É real aquilo que for útil pra você. Sim. Para você. E tem uma coisa interessante também, que com os últimos estudos que eu estou fazendo agora, é neurociência, né? Neurociência computacional. Não sei por que eu fui me meter a fazer isso, mas tudo bem. O cérebro, ele tem uma questão muito interessante, que é até engraçado. A psicologia vai me explicar isso. O cérebro tende a evitar o confronto, ele tende a evitar aquilo que desagrada a ele. Ele tende a, digamos assim, bloquear ou se auto-enganar Também para tava não. lendo isso hoje no livro do Tom, ele falando sobre É isso. sério? Porque falando sobre os cientistas que por ter aquilo que a gente já falou, de estar inserido, enraizado numa sabedoria Regado, popular, eles têm. E falou sobre isso também, uma predisposição de dizer qualquer coisa. É que tipo assim, ele fala assim, vai te refrescar tudo aí. Que quando você depara com alguma coisa que está fora do teu sistema de crença, e é bem essa palavra que ele usa, o system um belief, sistema de. Assim, você fica ansioso. Nossa, né? Fica, porque nossa, tudo que. Né? Aí pra diminuir essa ansiedade, vai você buscar vai qualquer criando. coisa logo que preencha pra. A primeira resposta que for preencher, você vai numa cartomante, a cartomante fala para você, tão com inveja de você, não sei o que, fizemos trabalho aí, né, estão querendo acabar com a tua vida, não sei o que, aí você sai da cartomante, aí fecha o farol, aí você, ponto, É. puta, aí ó o farol, né, estão querendo acabar. Aí você vai, você fica pensando no que a cartomante falou, não presta atenção na porra do paralelepípedo que tem no chão, aí você tropeça no paralelepípedo e fala, aí É ó o por isso trabalho que no começo do livro do Tom, uma pessoa escreveu, nem foi o Tom, mas uma pessoa falou isso do livro dele, que o livro dele vem para a humanidade dar um salto de maturidade. E eu vejo dessa forma, porque você tem uma. Você é impelido a uma independência muito maior de si mesmo, que vai acabar esse negócio que é culpa do Satanás, é culpa do político, é culpa, igual você falou, da pessoa que quer fazer mal para mim. Você Exato. entende que você é dono da sua realidade e responsável por ela. Exato, e responsável é tanto pro bem quanto pro mal. Tipo, Exato. você tem que se responsabilizar pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Assumir a responsabilidade e respirar falando, puta, fiz cagada, Uhum. deixa eu corrigir isso aqui, me desculpem, foi mal, né? Mas vou tocar pra frente, vou continuar minha vida e vou tentar não repetir meus erros. Acho que isso é importante, né? É parar de sair culpando não só uma divindade, boa ou má, ou uma pessoa, ser responsável pelos seus atos. A filosofia oriental, ela é muito galgada nisso, né? Seja socialmente, seja lá, sei lá, para tratar a própria honra, né? Que eles defendem a própria honra, eles tratam muito disso, né? E a ocidental, ela já tem uma tendência um pouco a querer colocar culpa na circunstância, a querer se justificar sempre de alguma coisa, nunca, dificilmente fala, não, né? A ocidental tem o Loki externo, a oriental tem o Loki mais interno. Por aí, é pra se dizer, exatamente. Mas o Celso, eu também, a gente se estendeu bastante aqui, eu não sei como está a disponibilidade do seu tempo. Cara, eu tô tranquilo. Quando a gente começar a falar de, por exemplo, inteligência artificial, eu tinha até umas questões técnicas. Não, Digamos assim. você pode preparar mesmo para uma próxima, trazer imagens que você queira. Na verdade, já que a gente falou nisso, até é bom para deixar um gostinho de quero mais para a próxima. Uma pergunta que é um dilema que é assim, é só a sua opinião mesmo, não vai ter nada assim. Tá, Algum tempo atrás teve o primeiro acidente com um carro autônomo da Tesla. certo. E aí surgiu um dilema de que assim, se você tem duas opções. Se você for reto, você mata três. Você desvia e mata um, ou você desvia e mata o motorista. O que o robô iria fazer? A melhor opção, lógico, para o robô é matar o motorista, né? Só que as pessoas concordam que essa é a melhor opção. Só que ninguém quer comprar um carro que não vai prezar primeiro a sua vida. Então esse acho que é um dos maiores dilemas que tem aí e eu quero saber a sua opinião sobre isso. Eu fiquei muito intrigado. É, o que acontece com o carro autônomo, essas inteligências artificiais que a gente está tentando implementar, é que é o seguinte, né? Enquanto a gente não colocar uma interface
para a inteligência artificial reagir com o mundo externo, não tem perigo nenhum, né? Enquanto a sua inteligência artificial ela está só lá jogando um joguinho, ela está só fazendo cálculos para você, fazendo previsões do clima, ela está fazendo coisas que tem a ver mais com o universo simulado dentro dele, não tem perigo. Mas quando você começa a dar interfaces para a inteligência agir, ou seja, um atuador para ela disparar um braço, ou então um volante para ela dirigir, ou que nem na Coreia do Norte lá que tem um robô que atira quando ele percebe a presença de um ser humano que não é do exército lá do norte-coreano, você tem sempre esse risco de cometer erros, né? E porque a gente está tratando essas inteligências como uma máquina. É uma máquina que ela vai ter, assim como o cérebro é uma máquina, a gente também falha, vão ter falhas, vão ter acidentes. Se bem que eu acho que também tem muita questão da imprudência humana, porque tá ali, o motorista tá ali, né, prestes a ter alguma reação, inclusive o automóvel é preparado para isso, é preparado a dar o comando para o ser humano a qualquer momento, mas a gente quer, né, quer ver o circo pegar fogo, a gente quer ver questão que cabe, uma questão que cabe mais ao ser humano, mais filosófica do que tecnológica. E não até uma coisa que eu acho que vai de encontro com isso. Rapidinho aqui, uma coisa que vai de encontro com isso tem aquele filme Transcendência, talvez você tenha visto, que o Morgan Freeman está conversando com a máquina e eles chegam à conclusão de que eles não conseguem compreender a máquina porque eles não compreendem a própria consciência. Então eu penso que a gente está nesse mesmo impasse com relação a isso. A gente não tem compreensão de nós mesmos, né? E vamos supor, aquilo que eu te falei na bio, a gente pode até entrar mais em detalhes disso num outro papo, se você quiser. Não, hoje é mais... A gente não tem noção, né, de quando a gente vai conseguir criar um organismo eletrônico, ou como eu chamo, uma consciência sílica. Eu gosto de chamar de consciência sílica. Eu não chamo nem de consciência artificial, né? Eu chamo de sílica porque... Por quê? Me explica pra mim. Porque é de silício, né? A nossa é biológica. Mas não tem diferença. Não tem diferença na consciência, mas eu só estou dizendo o meio no qual ela aparece. Sim. Que meio que ela utiliza. Entendeu? A gente utiliza o meio biológico, a gente vai ter uma consciência que utiliza o meio de sílica. Então, uma consciência sílica, sei lá. Não é um nome idiota. Mas assim, no caso do filme, do Transcendência, é até interessante porque ele vai no caminho um pouco, tem a ver, né, com aquele conto do Asimov, né? Mas ele vai um pouco no caminho contrário. Você transferir a sua... ele chama estado... isso tem um negócio chamado, na gnose inclusive, tem um negócio chamado religião das máquinas, né? Eu falei disso lá com o Tom, que o pessoal tem um monte de gente engajada nisso para chegar nisso e transcender a morte através disso. Não, eu vou até te recomendar uma série, se você tiver tempo para assistir. Se eu não me engano, é a série que explica a origem do Battlestar Galactica. É o Caprica. O nome da série é Caprica? Caprica. Tem, se eu não me engano, acho que eu não sei quantos episódios, acho que é 24, não sei ao certo. Que eles chegam num ponto em que as máquinas criam uma religião, né? Existe uma religião aí... desculpa, não é que as máquinas... acabei dando spoiler da série. Foi mal. As pessoas criam uma religião onde elas acreditam que a alma delas possa viver num ambiente virtual, né? Então os fiéis da religião fazem um monte de coisa lá para transferirem a sua consciência para esse mundo virtual, e esse mundo virtual seria o céu, tá? Não foi isso que você narrou no romance do Asimov? Um pouco diferente. É um pouco diferente. O conceito é um pouco diferente. Mas depois, se você puder, não sei se você conhece Battlestar Galactica ou não. Eu já ouvi falar muito, mas não vi. É um pouco parecido com Star Trek. É uma série de velho, tá? Star Trek é uma série de velho, mas eu gosto dos filmes. É uma série de velho também. É uma série de velho. Star Wars, tudo série de velho. Star Wars é legal, eu vi os filmes. Então eles têm esse conceito, né, de uma religião que prega que o céu, né, seria esse universo virtual que eles estão criando lá, o paraíso onde, né, só tem bem-aventurança, piriri por lá. Então, se você tiver a oportunidade, você assiste, que você vai ver. Sim, que é bem interessante. Mas com relação à transcendência,
é um enfoque um pouco diferente. Eles não, a consciência do cientista, ele vai para a máquina, né, no momento de desespero lá que eles fazem lá, eles transferem o que, inclusive a neurociência estuda isso hoje, tá? De como você consegue mapear o estado do neurônio, né, de cada um dos 100 bilhões de neurônios que existem no cérebro humano. Eles querem mapear o estado elétrico, ou seja, a conexão, como é que um está conectado com o outro, né? Que na verdade essa seria a configuração, segundo a neurociência, de como os seus pensamentos, a sua consciência nasce. O mapeamento da consciência. Um mapeamento total do cérebro. Mas eles nem se preocupam em falar de consciência, tá? Eles estão falando realmente do estado do cérebro eles físico. Eles acham que a consciência é um epifenômeno cerebral, né? Uma coisa que... Então eles mapeiam, né, no cientista e passam, né, para um computador, que esse computador tem uma interface com o mundo físico ainda, né? Ou seja, é como se você estivesse dando uma adiantada. Puta, eu não consigo criar uma consciência digital, então eu transfiro toda a complexidade do cérebro humano para uma máquina, para essa máquina ter a consciência. Como se, é uma coisa meio cibernética, é uma coisa meio que tem a ver com o próprio conceito do ciborgue em si, né? Que é você se fundir com a máquina. Seja você entrando na máquina, ou seja a máquina entrando em você, através de órgãos, através de... Essa questão é boa, é polêmica, eu quero ver sua opinião. O problema da singularidade, aquela coisa de que a tecnologia vai chegar num patamar que vai ser impossível controlá-la. Bom, vamos supor. Ok, eu vou voltar um pouquinho no tempo, né? Uhum. Quando o ser humano surgiu, por exemplo, aqui no mundo tal, e começou a dominar o mundo. Numa perspectiva dos outros animais que estavam vivendo naquela época, o ser humano foi a singularidade. Ou seja, o ser humano foi aquilo que transpôs tudo aquilo que eles podiam fazer em termos de... Obviamente que eles não tinham nem consciência disso, né? Mas o ser humano foi aquilo que foi capaz de dominar o mundo, né? Mediante a sua capacidade de interferir no ambiente em que vive. E o que acabou fazendo isso foi a própria evolução do ser humano, tanto biologicamente, quanto intelectualmente e até a sua própria consciência. Ela foi evoluindo, os genes foram evoluindo, até o cérebro evoluiu também, e a consciência vai evoluindo junto. É tudo uma coisa que vai caminhando junto. Se por acaso, algum dia, a gente for capaz de criar condições, né, porque eu vou até entrar em mais detalhes no próximo vídeo com você, sobre como nasce a inteligência artificial. O próximo vídeo vamos fazer um especial de inteligência artificial. Vamos. Eu juro que eu vou tentar não sair do assunto também. Eu também vou tentar. eu que faço mais isso, na verdade. Não. E se você criar as condições para determinada consciência se evoluir e se ela se tornar superior ao que você é capaz de fazer como coletivo, né? Não é só como ser humano individual, tá? Porque eu acho, hoje em dia não, hoje em dia a inteligência artificial ela é muito limitada ainda, né? A nossa tecnologia ela é limitada, sim. A gente não vai ter, sei lá, daqui talvez 500 mil anos uma consciência que vai sair por aí ameaçando a gente, mas eu acho que se a gente criar e essa consciência... Eles falam que vai ser em 2045. Eu posso falar o nome que eu quiser também. Pode. É onde ele... Projeção, eu posso falar que é 2050. Tudo especulação. Porque é só você ver, cara. Os Jetsons achavam que em 1999 tinha carro voando, tinha cidade nas nuvens. Teve uma coisa que eu falei com o Mário, que ele falou que era bullshit o que ele deu a entender, ele achou que era uma bobagem, eu quero saber sua opinião sobre isso. Quando eu falei, por exemplo... Na verdade eu nem falei, mas o assunto foi fluindo, e aí surgiu a questão do Matrix, né? E ele falou, Matrix é interessante, que foi depois de Matrix que começou essa ideia toda de realidade virtual, mas ele acha uma bobagem o fato de a gente ter máquinas que evoluíram e criaram uma simulação. Você também acha isso altamente improvável? Nos moldes de Matrix, a justificativa do filme para Matrix era totalmente furada, né?
Porque justificativa, só se for alguma outra justificativa, porque eu estou usando o ser humano como bateria. O pessoal do Elon Musk não tá meio nessa ideia, porque eles querem sair de algum lugar. Não, isso para sair, no que eu acredito, na minha opinião, seria aquilo que eu falei. Você não tem muito o que fazer, você não tem nem como existir numa realidade fora dessa. Que é eu e você, na nossa individualidade. A nossa consciência pode ser, mas ela não vai ser a nossa consciência, ela vai ser a essência daquilo que floresceu na gente, mas não é a gente em si, entendeu? Então eu vejo dessa forma. Mas aquilo que você falou do Matrix. Do Matrix em si, fisicamente falando, né, é uma bobagem, né? Das máquinas farmarem seres humanos para coletar energia. De boa, eles conseguiriam muito mais energia, sei lá, tentando colher o pouquinho de luz que saísse do sol ali, ia conseguir coletar muito mais energia do que farmando o ser humano. Eles podiam fazer uma torre lá que ficasse acima das nuvens ali para coletar energia solar. Ia ficar muito questão... Aquilo que eu, na minha opinião, né? Qualquer coisa que seja... Se é que existe algum responsável por essa realidade, sendo simulado, não, whatever, da perspectiva que for, qualquer coisa vai ser totalmente fora da nossa capacidade de compreensão. É o que eu penso. E, tipo assim, se tornando assim, pra mim é irrelevante. Pra mim acaba sendo meio... Não é alvo da sua exploração, da sua atenção. E não só isso, né? É que a gente vai sempre acabar fazendo especulação. Sempre vai acabar, não, então, pode ser um alienígena? Pode. Pode ser gente do futuro? Pode. Pode ser, sei lá, uma chaleira que se revoltou contra ser fervida, ela resolveu criar se interiorizou e criou uma realidade ali porque ela cansou de ser bulinada. Pode ser. Ou seja, enquanto a gente não consegue realmente, né, pela minha concepção, a gente não tem capacidade de compreender o além. É uma pergunta, ok, se o universo explodiu no Big Bang, o que tem? O que tinha antes ou depois do universo? Eu não vou conseguir nunca chegar lá. Nunca. O universo vai acabar em entropia ou através de algum... Essa coisa de entropia agora me lembrou uma coisa que eu queria muito saber de você. Que você falou que é uma civilização ia chegar num ponto de estar unificada lá e tal, que é um assunto que a gente também pode discorrer mais quando a gente for falar de inteligência artificial. Mas enfim, uma civilização que evoluiu em grupo e está unificada, vamos chamar assim, entre aspas. Sim. Você disse que através da ação de entropia e talvez um outro elemento que você colocou ali que eu não estou lembrado, isso não, é impossível durar para sempre. Eu fiquei curioso, por quê? Por que exatamente não pode ser feito um reajuste? É que o assunto que você falou foi sobre a questão da transcendência humana para viver numa máquina. Sim, é o assunto que a gente estava falando agora. Exato, que teria a ver, por exemplo, com a vontade do ser humano também. De boa, qual o motivo do ser humano querer fazer isso? É querer perpetuar a sua existência porque tem medo de morrer, né? Ou seja, ele não foi capaz de se livrar disso, ele continua com o ego lá, ele continua com o medo lá, né, batendo na bunda dele, aí ele quer viver para sempre, né? E aí ele vai se transporta para uma máquina para viver numa realidade, sei lá, ou interferir com essa ou querer dominar uma próxima realidade, que seja simulada ou não. Dito isso, uma máquina precisa de energia elétrica, ela precisa de espaço físico, aquilo. Então, tipo assim, não tem como a gente sair fugindo, né, para querer viver dentro de máquina, sendo que tem uma realidade aqui que ela precisa existir para mantê-la. Você entendeu? Então, tipo, tem que ter pessoas aqui que vão ter que continuar trabalhando, vão ter que continuar, a energia elétrica vai ter que continuar existindo para gerar energia, ou sei lá, de repente o sol, para dar manutenção, qualquer forma de coleta de energia a gente vai ter que ter, porque a entropia, em termos da entropia física, da lei da termodinâmica, ela é implacável. Você não consegue obter num sistema mais energia do que você colocou nele. Você não consegue criar um gerador de moto contínuo que vai fazer energia para sempre para você. Você tem que ter alguma coisa alimentando. E eu não vejo como, assim,
como uma forma viável de dar uma continuidade eterna para a nossa existência, sendo que você vai estar se enfiando dentro de um mecanismo que precisa de uma manutenção constante. Porque nem o próprio planeta Terra e o sistema solar também não vai durar para sempre. Mas pelo que eu entendi disso tudo, até vou dar uma recapitulada para ver se eu entendi o que você falou lá no começo. Medo, essa coisa do medo e autopreservação vai criar o ego, que é aquilo que você falou que o Tom explica lá, né, que é a noção do eu, que também pode ser aplicada, como você falou, na questão da inteligência artificial. Ela também pode desenvolver pela autopreservação um ego e querer ter fins de autopreservação. E esse próprio mecanismo de autopreservação, esse ego, acaba por criar esse ciclo compulsório que não se sustenta por causa de entropia, né? Exato. Então, ele até se sustenta, mas ele precisa de muita, digamos assim, ele precisa ficar se afirmando o tempo todo, ele precisa se reconstruir o tempo todo, ele precisa se alimentar o tempo todo. É por isso que a gente fica alimentando o ego, a gente fica querendo fazer as coisas do nosso jeito, tal, querendo que a realidade se molde à nossa vontade, porque a gente não é capaz, ou pelo menos uma consciência. Eu imagino o seguinte, Rogério, você falou que o livro do Tom, ele é realmente um marco, né? O trabalho do Tom, que ele vem fazendo há muitos anos, né? Ele é um marco nesse estudo da consciência. O que ele tenta ele tenta até mesmo chegar no mundo acadêmico e falar, gente, vocês não vão conseguir criar uma teoria unificada sobre tudo se vocês continuarem só olhando para fora. Vocês não passarem a olhar para dentro também. Então, a grande teoria de tudo, seja minha, seja sua, seja do Tom, ela precisa envolver analisar o mundo externo e analisar o mundo interno. Analisar o subjetivo e o objetivo. O Tom, ele fala muito que ele encontrou o Robert Monroe e aí ele praticou projeção astral. E aí e descobriu uma outra realidade. Uma dúvida que eu tenho também, é possível uma existência que vá além dessa, que seja antes dessa? Sim, a gente nem precisa estar querendo dizer, por exemplo, da origem ou da fonte de uma suposta simulação ou não, né? Porque a nossa consciência aqui nesse mundo físico, a gente sabe que ela está delimitada ao que o cérebro é capaz de processar, ao que o cérebro é capaz de interpretar, né? Então experiências fora do corpo, experiências são, na verdade, talvez até contatos, né? Eu tenho pouca experiência, eu tenho alguma experiência nesse ramo, mas eu meio que, para mim, parou de fazer um pouco de sentido quando eu comecei a estudar outras vertentes, mas, de certa forma, ela existe para mim. Eu concordo que outras realidades são possíveis, né? E o próprio Tom fala que é a maneira como ele enxergou e interpretou essas outras realidades. E isso vai ser comum para todo mundo. É como você vai enxergar, como você vai interpretar, como o seu nível de consciência naquele momento vai ser capaz de lidar, né, e de compreender, absorver aquilo que você estiver vendo de uma outra realidade ou não. Sendo ela interna, o Tom defende que você tem acesso a essas outras realidades quando você passa a olhar para dentro de si mesmo, né, que você se desliga e através da meditação você vai para um ponto de você mesmo ali, não local, né, alguma coisa que te abre essa fronteira da percepção, porque consciência, no nosso caso, consciência ela pontual, é percepção. Que ele chama. Exato. Consciência, ela é percepção, né? E você começa a perceber coisas que o seu cotidiano não percebe porque você está muito focado no mundo físico e você parou de prestar atenção em algumas coisas que você descarta porque não são úteis para o seu dia a dia. De repente, naquele momento que você para fazer uma meditação, para fazer uma concentração, você começa a talvez entrar em contato com informações que você, os seus sentidos, primeiro que eles não são preparados para entrar em contato, mas como são informações que estão ali, você, como consciência, é capaz de entrar em contato, de se comunicar e de obter informações dessas outras realidades, que eu nem saberia te dizer se são realidades que realmente estão fisicamente localizadas fora dessa ou não. De repente elas estão todas em conjunto, elas estão todas misturadas, mas elas estão, sei lá, de repente
são frequências diferentes, são modelos diferentes de realidade que não se conversam diretamente, mas a consciência seria a ponte entre essas coisas. Eu estou falando muito mais com a boca do Tom do que com a minha, que eu estou usando as palavras que ele usa para descrever isso. Mas eu também concordo que experiências que sejam experiências de consciência, elas são internas, né? E é a sua interpretação delas que vai querer te dizer alguma coisa ou não, né? E aí se for querer falar sobre isso, tem vertentes para tudo quanto é lado. Basicamente, todas as escolas místicas são baseadas, até de um certo ponto ou não, nesse tipo de conceito, né? Em você fazer viagens ao plano astral, é você conversar com entidades, você receber informações, cada um nomeia do jeito que quiser, mas são basicamente modelos de interpretação da informação que está aí para você obter, né? Essa é a maneira que eu vejo, que eu vislumbro. Sim, esse tipo de assunto. Isso é uma coisa que a gente não poderia deixar de comentar, porque Sim. é uma boa parte, talvez seja o bojo do trabalho do Tom, é o que dá destaque a ele, que ele é um cientista que não ficou só no materialismo reducionista. Sim. Ele foi além, como ele fala, é importante você ser skeptical e open-mind, as bases que ele usa. Bom, queria te agradecer de novo. Cara, eu que te agradeço. E já vejo o dia aí na sua agenda pra gente voltar, porque a nossa conversa já parou querendo continuar. Que bom. Parou. Não, cara, eu que te agradeço a oportunidade, agradeço o Mário também de estar também contribuindo com isso, né? Também te agradeço a oportunidade porque o trabalho que a gente faz, a gente acabou não falando muito sobre isso, né? O trabalho na tradução do My Big Toe é um trabalho que a gente, né, pegou para fazer infelizmente o tempo não ajuda muito, a gente acaba atarefado com muitas coisas, não anda num ritmo assim que a gente gostaria de andar. A gente conseguiu traduzir o primeiro livro, estamos traduzindo o segundo livro, a gente está na busca, eu estou vendo com o Mara, de como publicar fisicamente o livro, né, Então, isso que a gente está fazendo aqui agora, essa divulgação ajuda bastante. Então, queria te agradecer, queria agradecer ao pessoal que está aí assistindo, teve essa paciência toda aí de ouvir a besteira que eu estou falando, assim, e de novo, eu sei que todo mundo, cada um tem a sua opinião, tal, tem as suas certezas. O que eu estou falando aqui é a minha opinião, é a minha vivência, e já estou pedindo desculpa em adiantado se tiver desagradado a opinião de alguém, porque, né, a gente sabe que... mas assim, tem realidade para todo mundo, para todos os gostos, é só você escolher, pegar a sua e aproveitar. Exatamente. Acho que isso é o legal. Muito bom. Beleza. Ô Celso, obrigado, um grande abraço para você e a gente eu que agradeço, vai se falando. Cara. Tchau, tchau. Beleza, até a próxima. Falou!